Fala, turma! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Manga. Quero pedir para você, se você não for inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações e deixa o like, porque isso ajuda demais. E eu quero falar hoje a respeito dessa vitória épica contra o Independente Del Valle. Acho que é motivo para se orgulhar, sim. Acho que todo torcedor palmeirense hoje está orgulhoso, está feliz da vida, porque do jeito que foi, mais uma virada épica, um jogo difícil, altitude, uma boa equipe, um primeiro tempo que a gente não jogou nada. E tem alguns pontos que eu queria ressaltar aqui, porque eu acho que essa vitória nos mostra algumas coisas e também nos ensina outras coisas que eu acredito que é preciso prestar atenção, e a comissão técnica, como na figura do Abel, precisa prestar atenção também em determinados pontos. Primeiro é que a gente, ouvindo a coletiva do Abel, a gente sabe que ele tinha uma dúvida muito grande na escalação. E ele fala que essa dúvida se deve ao fato dele ou escalar a molecada para ter um time mais leve, para ter um time mais descansado e, na minha visão, mais técnico, para jogar para cima do Del Valle, ou então, como ele mesmo disse, escalar um time mais experiente para aguentar essa porrada inicial, que é você começar um jogo na altitude, contra uma equipe muito bem treinada, que tem um grande jogador que é o Kendry Páez, que já foi vendido para o Chelsea, que a gente viu que desequilibrou muito ontem, fez um golaço, entre outras jogadas, e aguentar, então, essa pressão inicial. E a dúvida dele, ele responde quando ele coloca a equipe que a gente já está acostumado a ver e que a gente acha ela muito pouco efetiva, né? Que acabou se mostrando mesmo muito pouco efetiva ontem, que é esse Mike fazendo uma função de ala, meio ponta, essa famosa dobra de laterais, mas que a gente sabe que o Marcos Rocha joga mais como um zagueiro, e muita marcação, linhas muito baixas, bloco muito baixo, e deixando o Del Valle muito à vontade na partida, né? Tanto que a gente não consegue respirar, a gente não consegue ver a cor da bola, e o próprio Abel admite isso na coletiva quando ele fala que em determinados momentos do jogo ele achou que ia vir um KO, né? Que ele achou que ia vir um nocaute do Independente Del Valle, porque foi muita pressão. O Independente Del Valle jogava sozinho, com triangulação, tanto que o gol do Páez é um golaço numa triangulação que começa pela direita. E o que me fez não entender também, eu falei, pô, se era sabido que o Páez jogava pela direita, porque se você pegar os mapas de calor desse jogador em todas as competições que ele joga pelo Del Valle, você vai entender que ele joga pela direita. Por que então não dobrar esses laterais pelo lado esquerdo? Né? Por que não tentar fechar mais esse lado esquerdo nosso, que é o lado direito do Independente Del Valle? E isso não aconteceu. E a gente teve muito pouca posse de bola, né? Não teve praticamente posse de bola. Chegou um momento que estava bizarro. Estava 78% de posse de bola para o Independente Del Valle e 22% para a gente. Então, a gente praticamente não jogou. E outra coisa que me incomodou no começo do jogo, mas que o Abel corrige rapidamente, era o Endrick fazendo a função de voltar pelo aquele lado esquerdo nosso, lado direito do Independente Del Valle, até lá embaixo para poder marcar. Depois ele inverte isso com o Rony, quem fica encarregado dessa função é o Rony, mas também não surtiu muito efeito, porque ali eu acho que a gente teve mais sorte do que juízo, né? A gente toma um golaço do Páez, depois toma um outro gol de um cruzamento que para mim o Gomes perde o tempo de bola, vem o desvio, muita gente culpou o Everton, é verdade que o Everton recebe muitas críticas, mas ontem eu acho que ele não teve culpa nos lances. Primeiro foi um baita de um golaço, altitude, bola mais rápida, realmente, se ele tivesse numa melhor fase, talvez, ele poderia pegar aquela bola, mas eu acho muito difícil. E o segundo é um desvio também que mata o goleiro, e aí a gente conta, entre aspas, com a sorte, porque poderia ter acabado esse jogo no primeiro tempo. Com a pressão, com o volume de jogo que estava o Independente Del Valle, a gente poderia ter visto um resultado irreversível. E é claro que é muito complicado falar de irreversibilidade, se é que existe esse termo, quando a gente fala de Palmeiras, né? Porque o Palmeiras, mais uma vez, prova que um dos pontos extremamente positivos e a marca que o Abel Ferreira, o legado que o Abel Ferreira deixa com a sua comissão nesse time do Palmeiras é a resiliência, é o acreditar sempre, é o manter o foco. Por mais que o time não estivesse jogando nada, jogadores muito apagados, o Veiga, por exemplo, é um jogador que está apagado já há um bom tempo, o Mike praticamente sem função, Aníbal errando muito, o Richard Rios, apesar de muita marcação, muita vontade, sendo muito voluntarioso, também estava errando demais.
Apesar de tudo isso, esse time é um time que não desiste. E tanto não desiste que encontra um gol no final do primeiro tempo com o Endrick, um belo cruzamento do Rony. E o Endrick, esse sim, é um baita de um craque, tá? Esse moleque é jogador realmente de Real Madrid, é jogador de bola de ouro, é jogador de Copa do Mundo. O futuro desse moleque é brilhante, eu acho que tá todo mundo dando ao braço a torcer. Quem não acreditava que ele fosse tão bom, tá dando o braço a torcer e tá tendo muita expectativa nele com relação até à seleção brasileira, jogo na Europa e tudo mais. O Endrick realmente é diferenciado. É tão diferenciado não só na qualidade técnica como na atitude, porque muitas vezes ele que puxava o time do Palmeiras para ir para cima. Tem um lance icônico que ele sai para fazer uma marcação alta, uma pressão alta, e ele chama todo o time do Palmeiras para fazer essa pressão. Ele queria muito jogo, tanto que ele marca esse gol no final do primeiro tempo e coloca a gente de volta na partida. O Abel, no intervalo, deve fazer alguma correção ali de movimentação, mas principalmente de postura. E ele fala isso na coletiva também, quando ele fala: o time que jogar contra o Del Valle e não tiver a posse de bola, não manter um pouco dessa posse de bola, não vai aguentar. E não vai aguentar mesmo. É só a gente pegar o primeiro tempo que a gente fez. Se você não jogar bola, se você não tiver um pouco dessa bola para si, não propor um pouco do jogo, você não vai aguentar a pressão dos caras. Porque os caras jogam muito, têm altitude e têm qualidade, é uma equipe muito bem treinada. E no segundo tempo o Palmeiras volta com uma postura um pouco diferente, ainda sofrendo sim alguns ataques do Del Valle, mas claro, tentando buscar mais o jogo. E aí vem as alterações que para mim, ontem eu disse na live pós-jogo, o Abel fez o básico. Na minha visão, o Abel fez o básico. Porque o que ele tinha à disposição no banco, se você pegar o que ele tinha à disposição no banco, como estava o jogo e a gente precisava jogar, precisava virar, ele faz o básico, mas foi sim muito arrojado. Isso eu tenho que admitir. Foi muito arrojado quando ele chama Estevão e quando ele chama o Luiz Guilherme para entrar nessa partida. Luiz Guilherme esse que, na minha opinião, e a gente disse no pré-jogo, já poderia ter começado o jogo no lugar do Veiga, porque o Veiga, além de não estar bem tecnicamente há um bom tempo, o Abel, na última coletiva, confessa que o Veiga não está bem fisicamente também, tem sido sobrecarregado com a sequência de jogos e sem um substituto, apesar de a gente entender que esse substituto está no elenco, e ontem ele mostra isso mais uma vez, segundo jogo do Luiz Guilherme pela Libertadores, que ele entra na função de meia e ele muda o jogo. E aí, esse é o recado que fica, é que o talento resolve jogo, que essa molecada tá pronta para jogar, que a gente precisa dar mais minutagem para esses moleques dentro de campo. Eu entendo que o Abel falou na coletiva que é preciso ter calma, que é preciso ter cuidado, que às vezes os jogadores ficam bravos com ele, assim como a torcida. Eu fiquei bravo com ele quando ele não coloca essa molecada para jogar, quando ele coloca os jogadores que estão cansados, exaustos e já não rendem mais, como o Rafael Veiga não tá rendendo em campo, em detrimento de colocar, por exemplo, o Luiz Guilherme, de colocar o Estevão para ter mais minutagem. E ele explica isso dizendo que precisa ter calma. Mas assim, eu até entendo esse processo do Abel. Ele tem uma metodologia, ele tem uma responsabilidade nas mãos, mas essa molecada provou ontem que o talento resolve jogos e que precisam ter mais minutagem em campo. Fora isso, é mais uma virada épica, a resiliência é a marca desse time, esse é o legado que o Abel deixa, essa é a filosofia que o Abel conseguiu implantar, que na minha opinião é a mais importante que ele conseguiu implantar. E claro, a união do grupo, depois ele faz aquele discurso do vitória do todos somos um, do time da virada, eu acho que isso, ele elogia a Leila, elogia o Barros, elogia os jogadores que entraram no primeiro tempo e que sofreram, segundo ele, elogia os que não jogaram. Eu acho isso tudo muito importante, porque de fato ele cria esse sentimento de pertencimento nos jogadores, esse sentimento de união. Mas fato é que o talento resolve jogos e o Abel precisa estar ligado nisso para as próximas partidas, precisa dar mais oportunidade para o talento e às vezes arriscar um pouco mais, Abel. Às vezes precisa se arriscar um pouco mais, porque ontem você foi bem em colocar essa molecada no segundo tempo, mas a gente poderia ter perdido o jogo no primeiro tempo, mesmo tentando colocar os mais experientes para segurar a porrada, como você mesmo disse. Quero saber a sua opinião nos comentários, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações e deixa o dedo no like. Tamo junto, avante palestra, seguimos mais icônicos do que nunca. Um abraço!